Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe, te conduza, te guarde, te livre do mal. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Sua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Louvado seja Deus, que é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, obrigado por Sua presença, obrigado por Sua graça. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa-nos. Fale ao nosso coração nesse momento, Espírito Santo. Fale ao coração do meu irmão, da minha irmã. Perdoe os nossos pecados e nos permita entrar na Sua presença. Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, Seu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Está escrito assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. O Evangelho de Lucas é um texto maravilhoso. Eu particularmente sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas. Quando pela primeira vez eu li os Evangelhos, o Evangelho de Lucas foi o que mais falou ao meu coração. O texto diz no começo, na abertura, o próprio Lucas diz que fez uma pesquisa acurada, ouviu testemunhas, conversou com pessoas para escrever o Evangelho, uma vez que Lucas não foi um apóstolo, não foi um discípulo direto de Jesus, né? Ele não andou com Jesus, mas Lucas então percorreu os caminhos, entrevistou pessoas e escreveu esse Evangelho, que é maravilhoso. O doutor Lucas era também historiador, e uma das pessoas com certeza que Lucas entrevistou foi a mãe de Jesus, Maria. O texto, então, muito rico em detalhes,
Diferente, por exemplo, do Evangelho de Marcos, que é muito direto, também gosto muito do Evangelho de Marcos, é muito direto. Lucas não, Lucas vai no detalhe, ele pesquisa e ele detalha os acontecimentos. Então é muito gostoso de ler o Evangelho de Lucas. Se você nunca leu a Bíblia, se você ainda não leu o Evangelho, é uma boa porta de entrada ao Evangelho de Lucas, em razão dos detalhes, né, da pesquisa que ele fez e do modo como ele escreveu. As pessoas consideram que Lucas era um erudito. Na verdade, ele era médico, ele era grego e ele escrevia muito bem. O texto dele é considerado clássico, né, na língua grega, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito. No texto que nós lemos, Lucas nos apresenta a história de Zacarias e Isabel. Eles eram casados, Zacarias era sacerdote e Isabel de família sacerdotal. Ambos eram idosos e o autor faz questão de ressaltar que Isabel era estéril. Outros detalhes chamam muito a nossa atenção. Primeiro, que Zacarias era do turno de Abias, que era o 8º turno, a 8ª turma de um total de 24 turmas, que perfazia um total de 18.000 sacerdotes. Todos eles serviam no templo, sorteado em seus turnos. Eles participavam dos serviços do templo 2 vezes por ano. Neste período, eles serviam no templo por uma semana. Foi numa dessas vezes que Zacarias foi sorteado para oferecer o incenso dentro do templo. A possibilidade de alguém ser sorteado para oferecer o incenso no templo, dentre os 18.000 sacerdotes, era muito rara. Então, nós podemos considerar que este foi o ponto alto na carreira sacerdotal de Zacarias. Ao observar o texto, vamos encontrar outras coisas interessantes aqui, bem importantes. Zacarias e Isabel eram idosos, ela era estéril, conforme nós lemos aqui. E tem um detalhe aqui muito importante quando Lucas escreve sobre os dois. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Olha que coisa impressionante que Lucas diz a respeito de Zacarias e Isabel. Eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente. Isso significa que eles não pecavam? Não, não significa. Eles, como todos nós, pecavam, nós também pecamos. E a palavra de Deus diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, somos mentirosos. Mas eles viviam uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida sem reprovação. Eles tinham a aprovação das pessoas e eles tinham a aprovação de Deus, porque eles eram justos diante de Deus. Naquele tempo, e talvez ainda hoje seja, uma mulher estéril poderia ser considerada por muitas pessoas, dentro da cultura deles, como uma pessoa que estava debaixo do juízo de Deus, que estava debaixo de castigo. E aí nós nos deparamos com essa situação aqui surpreendente, porque um casal justo que vive irrepreensível é um casal que até este momento da história dele está privado da bênção de ser pai, de ser mãe. Muitas vezes na nossa vida nós não entendemos, nós podemos não entender porque muitas vezes algumas coisas acontecem conosco. Uma pergunta clássica na teologia, na filosofia, é por que o justo sofre? Porque muitas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Essa é uma pergunta, essa é uma indagação que perturba muita gente. A Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. A Bíblia diz que nós, no mundo, teremos aflições.
Eu estava lendo um testemunho de um amigo meu, pastor, recentemente, e ele dizendo que estava tão feliz porque ele tinha recebido como presente uma televisão, e ele ficou tão feliz no Natal e colocou aquela televisão na casa dele, feliz com aquele presente de Natal. E ele chegou na casa dele, a casa dele tinha sido furtada e eles tinham levado a televisão dele. E ele disse assim: até aquele momento eu pensava que uma coisa dessa não poderia acontecer com uma pessoa que serve a Deus, que é cristã. Você pode ficar impressionado se você ler a Bíblia, você verá homens e mulheres de Deus, homens íntegros, homens fiéis, passando por sofrimento. Muitas vezes a gente pensa que o sofrimento é juízo, é castigo, é resultado de uma atitude ruim, é resultado do pecado. E quando nós nos deparamos, por exemplo, com a vida de Jó, homem justo, íntegro, reto, que temia Deus e se afastava do mal, e de repente você encontra com essa figura sofrendo. E muitas pessoas que atribuem o sofrimento, às vezes, ao comportamento moral, ao pecado, se deparam com pessoas como Jó, o justo Jó que sofre, pessoas como Zacarias e Isabel, que eram irrepreensíveis diante de Deus, mas que até aquele momento estavam privados desta bênção, que é a bênção de ter filhos. A Bíblia nos faz saber aqui no restante do texto que eles oravam a Deus. Quando eles encontram com o anjo Gabriel, quando Zacarias tem uma visão do anjo Gabriel dentro do templo, o anjo fala para ele: Zacarias, tuas orações foram ouvidas. É possível que ano após ano, Zacarias e Isabel chorassem, orassem e chorassem diante de Deus pedindo um filho. E agora, talvez anos depois, eles já idosos, ela com a esterilidade confirmada, o Senhor envia o seu mensageiro, e o seu mensageiro diz para Zacarias: você terá um filho. Isabel, aquela que dizem ser estéril, vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de João. Tem uma música muito linda, né? Que nós cantamos, e às vezes cantamos, poderia ter cantado ela hoje, né? Para a gente concluir essa nossa reflexão. O cantor diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu tiver saúde, Ele é Deus. Nós temos o grande desafio de viver a nossa vida independente da circunstância. Esse é um grande desafio. Nós podemos perseverar na oração, clamando a Deus por aquilo que nós desejamos, ansiamos. Não só podemos, nós devemos. Enquanto você não tiver uma resposta de Deus, Deus disser para você assim: não, eu não vou te dar isso. Então você pode pedir, buscar e bater, porque o que pede recebe, o que bate a porta abre, o que busca encontra. O próprio Deus nos instiga a buscá-lo em oração e a pedir que ele nos abençoe. E o nosso Deus tem prazer em abençoar. Então Zacarias e Isabel, quando apresentavam a sua oração a Deus, algumas pessoas, alguns estudos vão dizer assim: ele estava orando naquele momento por Israel, para que Deus redimisse Israel. É verdade, é bem possível que na função sacerdotal, naquele momento, ele estivesse confessando o pecado de Israel e pedindo a Deus: sare a nossa terra, redime a Israel. Mas também é possível que o anjo Gabriel estivesse falando com ele das orações que ele estava a fazer ano após ano diante do Senhor. Deus, me dá um filho. Isabel devia se apresentar diante de Deus como Ana. Como Ana fazia, né, também estéril, orava e chorava diante de Deus: me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, Ana dizia, eu devolverei para o Senhor.
o Senhor ouviu a oração, aquela que era estéril vai se engravidar e vai dar à luz a uma pessoa extraordinária, que o próprio Jesus disse dele: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Não desista dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que faz o seu coração arder. Se por acaso você sofre, se por acaso você tem dificuldades, não fique revoltado com o Senhor, não se afaste dele. Isabel e Zacarias eram justos e andavam irrepreensivelmente diante de Deus, mesmo vivendo numa situação adversa, em que eles não tinham aquilo que talvez eles mais desejassem na vida, que era um filho. Então, em vez de se afastarem de Deus, da vida santificada, da comunhão e do relacionamento com Deus, eles se aproximaram de Deus. Então esta é uma boa lição para mim e para você. Mesmo que nós não recebamos de Deus aquilo que nós buscamos, se eu não tiver saúde, continuo buscando Deus. Se eu não puder comprar meu carro, continuo crendo, buscando e vivendo a minha fé. Se eu não interessa as circunstâncias, não interessa o se, eu vou continuar buscando a Deus. Sabe o que eu me lembrei agora? Me lembrei do profeta Abacuque, que diz: ainda que a terra não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, ainda que tudo esteja ruim, horrível, terrível, que as portas estejam fechadas, que a enfermidade me toque, ainda assim eu louvarei o Senhor. Se você me perguntar assim: Cícero, é fácil fazer isso? Eu vou te dizer: não, mas é possível. É possível permanecer crendo no Senhor. E na angústia e na dor e mesmo na privação, mesmo no não do Senhor, dizer glória a Deus, como fez o próprio Jó. Meu irmão, minha irmã, independente das circunstâncias, louve a Deus. Ele vai se agradar de você, Ele vai ouvir o seu louvor, Ele vai ouvir a sua oração. Vamos orar? Quero te desafiar a apresentar a Deus uma necessidade sua. Se você tem uma necessidade, um grande desafio nessa semana, se você tem um problema que você precisa da intervenção de Deus, apresente a Ele agora em oração. Ore comigo. Pai, nós louvamos o seu nome, que é maravilhoso. O Senhor é santo, o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, o Deus que gerou João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, é o nosso Deus. O Deus que ouviu a oração de Zacarias, o Deus que ouviu a oração de Isabel, é o Deus também que ouve a nossa oração. E nós queremos, em primeiro lugar, louvar, exaltar e bendizer o seu nome. Queremos te pedir que perdoe os nossos pecados e faltas. Queremos te pedir que fortaleça a nossa vida, aumente a nossa fé, nos ajude a confiar no Senhor, a sempre confiar no Senhor e viver uma vida que glorifique o seu nome. Deus, agora eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, apresentar a necessidade dele ao Senhor. Espírito Santo, sonda agora o coração dele e leva, me ajude nessa oração, leva diante do Pai a necessidade dele, a necessidade dela e traga agora, Deus, a cura, a libertação. Abre essa porta, repreende o mal, quebra esse laço, despedaça, ó Deus, esse carro de guerra. Queima, Senhor Deus, esse carro no fogo. Destrói, meu Deus, as armas forjadas contra eles, os sofismas, as mentiras, os enganos. Que o Senhor destrua tudo agora em nome de Jesus. E sobre a vida deles, sobre a vida dela, traz a bênção do Senhor, a vitória do Senhor. Eu oro para que na sua casa haja paz, que todo mal, espírito de contenda, divisão, confusão seja repreendido em nome de Jesus, para que na sua casa tenha paz, para que o coração dos filhos
sejam convertidos aos pais e o coração dos pais convertido aos filhos. Eu oro para que haja paz, para que a bênção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, que a mão dele te guie, que ele te livre do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, uma semana de vitória, que Deus te conceda aquilo que você pediu para a glória dele, em nome de Jesus. Ótima semana para você.